Obrigada a todos. Eu acho que a gente fez, né, os organizadores da mesa, acho que conseguiram assim, né, dar uma sequência das falas de vocês que, né, começou numa reflexão um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, né? E fizemos um percurso assim, finalizando no Ricardo, que também traz um pouco essa experiência tanto do Peru, da Colômbia e chegando aqui a Porto Alegre. Bom, então, não sei se vocês querem começar, se alguém quer colocar alguma questão. Oi, meu nome é Bárbara. Na verdade, eu até ia perguntar antes, mas é que eu não quis atrapalhar ali, rápido, assim. Mas com relação às práticas artísticas, Lilian, e aí eu achei essa ideia de saber da comunidade o que é patrimoniável para a comunidade, né? E aí eu não ficou claro para mim de que forma que isso se dá, assim, nesse projeto. Não sei se tu podia falar um pouco, se são entrevistas, enfim. Não, eu tenho uma questão. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Embora eu tenha participado da montagem, mais ou menos conhecesse o trabalho dos três, queria agradecer, fiquei surpreso, enfim, muito obrigado. Não era exatamente o que eu esperava, assim, foi bem mais. E aí, assim, para mim fica uma grande questão, porque eu acho que todos os trabalhos passam um pouco pela a problemática da constituição do território. Acho que, de alguma maneira, a questão da Bárbara em relação a como definir o que é patrimoniável, né, a partir da fala da Lilian, ela remete, para mim, à experiência de pesquisa, de práticas artísticas, né, dos três trabalhos. Ou seja, como nós podemos constituir a disputa por territórios no sentido da definição, quer dizer, de uma circunscrição territorial. Né? Enfim, qual é o vetor? Né? Tem um vídeo na apresentação da Lilian que talvez fortaleça uma dimensão de memória. Né? Na fala da Soraya, eu diria que tem assim, então, a dimensão de um território que se constitui por prática. E na do Ricardo tem um território que se reconstitui, né? Porque é um processo, me parece, nas experiências do Ricardo, é um processo de reconstituição de algo que, ao mesmo tempo, não tem uma pré-existência exatamente tal como se reestabelece. Né? Particularmente o primeiro vídeo e o último dele, né? O primeiro e o último trabalho, remetendo a um tipo de territorialidade que rompe com uma dimensão imediata de circunscrição, né? Porque vai para a água. Né? Particularmente a primeira experiência aponta para isso. Mas assim, a questão que me fica particularmente é como disputarmos os territórios que vêm sendo sequestrados pela ação do capital, por essa subjetividade empreendedora neoliberal que apareceu na formulação da fala da Soraya, né? No sentido de definição de que território é esse, como nós seremos capazes de definir a sua circunscrição no campo da disputa. Enfim, um pouco por aí me veio imediatamente. Bom, tá. A primeira coisa, assim, eu também queria destacar assim, da mesa, que eu achei que tem uma composição extremamente feliz, do significado político que eu vejo no trabalho de todos. Né? Acho, enfim, trabalhos importantíssimos que vocês estão desenvolvendo, cada um à sua maneira, um pouco distinta, mas eu acho que tem um tipo de preocupação que está embasando todo o trabalho de vocês, extremamente potente, né, e politicamente relevante no meu ponto de vista. Tá? Agora, ao mesmo tempo que eu vejo essa potência, ao mesmo tempo eu vejo alguma coisa que talvez limite essa potência também na minha perspectiva. Né? E eu acho que essa questão ela está, por um lado, quer dizer, essa
esse constrangimento, essa limitação que eu estou vendo, por um lado, ele é dado, em algum sentido, em torno da questão que o Weber falou agora. Como fazer essa disputa, né? Eu acho que, na minha leitura um pouco nas entrelinhas do que vocês trazem, eu acho que todos os trabalhos estão marcados por uma ideia do resistir. Eu acho importante e não quero negar a ação do resistir, mas eu acho que ela em si é limitadora, tem que ir mais. Porque, enquanto resistência, eu acho que se está no campo da dominação. O protagonismo é do dominador. E o ato de resistência se coloca nesse campo, e eu acho que é preciso transcender isso. Tá? Uma ideia possível para pensar isso, não quero trazer nenhuma receita de bolo, nem a salvação de qualquer coisa aqui, mas eu acho que é se pensar numa ideia do insistir. O insistir é o quê? Primeiro é o insistir, é sempre corpo-palavra, né? Não quero separar essas coisas, é sempre corpo-palavra. O corpo na relação com outro corpo, que é palavra na relação com outra palavra, e eu, na verdade, não separo essas coisas. É corpo-palavra em interação com outros corpos-palavras sempre. E qual é a questão do insistir aqui? Insistir em quê? Insistir no insistir. Não está dado, não tem meta, não tem utopia definida. A cada passo, a cada insistência, se fazendo a utopia e refazendo e refazendo. Então, enfim, estou colocando de uma forma um pouco provocativa assim, mas o que eu apenas queria sinalizar, de uma forma que eu consigo dizer de uma maneira mais acabada, é que, no meu entendimento, nós ficarmos restritos, não estou dizendo que é o negar ou resistir, mas ficar restrito ao resistir é limitador, a gente está no campo do dominador. Bom, eu vou passar para a mesa e depois a gente retoma. E aí, assim, só para... Mas será que as práticas de arte contemporânea não seriam essas formas de insistir? Será? Não sei. Eu queria, então, primeiro responder como você se chama? Bárbara. Bárbara, cada território configura uma experiência própria. Então, por mais que a gente trabalhe com um alinhamento em torno das cartografias, o tempo ele é um elemento fundamental. Isso quer dizer que o convívio no território também nos informa sobre as fissuras que a gente encontra para poder trabalhar nesse desvio. Aí, embora eu concorde, eu vou ficar pensando muito no que o Fred nos traz sobre a questão da resistência, que eu penso em reexistência, às vezes é refundar na insistência. Eu concordo com o insistir. Embora eu acho que a gente, pelo menos, tem que ser movido por algum desejo. Insistir por insistir, eu não acho que a gente insiste por insistir. A gente insiste porque faz sentido, tem o desejo. Talvez até aquela ideia do todavia não, ainda não, mas, quer dizer, a insistência ela tem a ver com essa intenção de alcançar alguma coisa, né? Então, nessa relação do como é feito, se faz entrevista, são várias possibilidades. Certamente, entrevista se faz de várias maneiras, inclusive, que pode ser tanto no convívio. Então, não é entrevista, aí é uma forma de conhecimento pelo contato, ou entrevistas em vídeos que nós preferimos pensar o vídeo como esse processo criativo que resulta do encontro de população, pesquisador, artista no território, e
trabalhar a partir daquilo que o território apresenta como talvez o ponto mais vulnerável, por um lado, e a potência daquilo que está em emergência. Então, não tem um a priori, né? Justamente porque isso seria um equívoco, você definir um partido como uma membrana que se aplica a qualquer território. Obviamente que o desejo de escuta e como fazer isto é um pressuposto para o trabalho, assim como o convívio, assim como essa relação muito ativa do corpo nesse território. Quando a gente tem o depoimento do coordenador do Instituto dos Pretos Novos, ele fala dessa relação do corpo, foi muito importante a experiência de transitar, todos eles transitaram pelos territórios de todos. O corpo estava ativo, a caminhada, e não é uma caminhada passeio, é uma caminhada problematizadora. Você está com todo o seu aparato sensório, cognitivo, focado na experiência. O corpo que vai fazer essa coleta de percepções, que eu nomeio de geopoética dos sentidos. E aí, cada lugar, nessa relação de tempo, que pode durar 1 ano ou 15, tem projetos como esse do Bom Retiro e Luz, que eu volto, sabe, dos anos 90, volto em 2010, numa perspectiva ali de pensar a questão dos vários grupos étnicos, grupos humanos que habitam o Bom Retiro desde a sua origem, sei lá, do século XIX, né, italianos, árabes, judeus, armênios, depois os coreanos, bolivianos, peruanos, paraguaios, e africanos e haitianos, etc., para pensar a problemática que hoje a questão da imigração volta de uma outra forma, e um território cuja relação de disputa acaba resultando em certas perspectivas de enfrentamento. E como inventar possibilidades de um enfrentamento que o dominador ele talvez não conheça as táticas. Aí a gente tem que pensar tanto nesse tempo de experiência de convívio que permite legitimar essa relação, porque, de certa maneira, a gente está falando de habitar um território que não é o seu, portanto, o convívio é importante, é necessário, também para se estabelecer confiança naquele que vem, o estrangeiro, né, e que aprendamos a falar uma língua comum, talvez uma língua que se dá nesse entrelugar, né, e isso depende de uma disponibilidade diferente de uma expectativa de um resultado que muitas vezes vai acontecer de outra forma. Por isso que não tem um modelo, porque cada lugar inventa e constrói processos de formas muito, muito singulares. Então, desde desenvolver encontros que permitam que as pessoas possam falar para si e também falar com um público mais amplo. Também, nesse convívio, há um enriquecimento mútuo de modos de fazer, de conhecimentos técnicos também. Então, esse tempo, eu diria que um dos elementos mais importantes é o tempo e a insistência. A insistência. Fundamentais. Aí a questão do... O Weber colocou a questão da disputa do território. Eu não lembro bem qual foi a formulação. Eu não sei responder sua pergunta. Ou ela, não sei, ela é meio assim, sabe? Ups. Se você quiser, alguém me ajuda. Quando você responder, vamos pensar. Eu tinha entendido mais quando você falou, mas depois entrou outra coisa, eu esqueci. Posso pensar? Posso pensar um pouco? Depois você...
não, eu não consigo sintetizar o que eu não entendi, então não... E como, de certa maneira, eu fui percebendo ontem, quando nós nos encontramos e pensamos nesse desenho, e que eu deixaria de fazer a abertura para estar no meio, eu sabia entre quem eu ia estar, de certa maneira. Então, eu quis trazer algumas experiências que, para falar mais do método, a gente teria que ter mais tempo. Mas eu justamente entendia que a gente podia fazer uma comunicação e uma ponte entre nossas experiências. Que, sobretudo, eu queria muito ouvir você, porque o nosso tema é América Latina. Então, eu queria entender o que emerge dos territórios e o que nos coloca, qual é o nosso comum. De certa maneira, eu acho que a gente está trazendo essa questão aqui na mesa. E não é à toa que as questões da memória acabaram surgindo, que tem a ver com reexistir, com insistir. Quer dizer, a memória é uma questão muito séria, porque está ligada ao poder. Quem define o que deve ser lembrado e como? Né? Então, eu quero pensar um pouco para te responder, Heber, porque eu acho que ela é difícil, sua pergunta, e eu não queria falar sem refletir muito bem, porque aí eu quero pensar do ponto de vista da prática artística. E acho que tem a ver... Eu não sei se a pergunta é como... Alguém sabe traduzir para mim? Não pode ser você. Alguém traduz o que ele está perguntando. Então, eu diria que cada território ele é delimitado a partir de determinadas experiências. Eu não estou considerando aqui o território só geográfico, né? E você falou de território, eu queria trazer só uma fala pequenininha do Milton Santos, quando ele diz que o território não é apenas o lugar de uma ação pragmática, comporta também um aporte da vida, uma parcela de emoção, que permite aos valores representar um papel. O território se metamorfoseia em algo mais do que um simples discurso e constitui um abrigo. Entende? Eu não sei exatamente como responder sua pergunta, porque eu acho que a gente está falando de... São muitas perspectivas de territórios possíveis aqui a gente abarcar. Mas eu penso que a prática artística ela ajuda a encontrar fissuras a partir das quais a gente pode criar desvios que nos tornariam menos vulneráveis ao dominador. Bom, eu vou falar, então, rapidamente, a América Latina, né? A América Latina, ela tem, nas várias constituições nacionais, uma evocação a um Deus, né? É por isso que ela é latina. Então, eu acho que esse Deus ele foi apropriado de maneiras diversas, né? E você mostra isso no teu trabalho também. Esse Deus ele recebeu outros nomes aqui, né? Ele incorpora, ele faz misérias por aqui na América Latina, né? Não era o que o colonizador desejava, né? Mas ele acabou desempenhando outros papéis aqui quando incorporou, né? Então acho que a América Latina ela passou por um processo que foi a subordinação, né? De um trabalho criativo, manual, né? Para o trabalho servil. Esse processo ele se deu no mundo inteiro de maneiras variadas, né? Mas eu acho que a gente tem uma experiência nas Índias, né, lá e cá, muito interessante, no caso do Gandhi, né, que resolveu não resistir, mas renunciar. Eu acho que a ideia da renúncia ela é importante também para uma reflexão que a gente possa empreender, né, para pensar qual é a nossa tática. Né? Renunciar à entrada na lógica do dominador, né? E usar de outras maneiras de produzir, né?
arte, disparadores de leituras outras que não se enquadrem na lógica do dominador, né? Você fala, né, Fred, o insistir e insistir naquilo que não tem meta. E eu acho que é justamente isso, é a renúncia, né, dessa lógica da meta, do objetivo, da meritocracia e por aí vai. Né? A mesquinharia, eu botei aqui assim, a mesquinharia da acumulação, ela é conservadora, né? E ela é o oposto do poder de quem tem poder para socializar mais e melhor. Né? Eu acho que na literatura antropológica tem assim uma figura emblemática que é do chefe indígena, que foi tratada lá pelo Pierre Clastres, né? Que é isso, ele está sempre submetido ao poder da coletividade. Por isso que ele é chefe, né? Porque ele tem o poder da palavra e, através dessa palavra, ele pode socializar mais e melhor a produção coletiva. Né? E eu acho que é isso, né, que a gente está falando aqui. E, portanto, eu queria voltar para o cotidiano, porque o cotidiano tem as artes do cotidiano, e é delas que a gente está falando também. Né? E a estética neocapitalista, neoliberal, ela é uma estética, anotando aqui, que ela despreza, né, as coisas que têm a marca do trabalho e da vida. Né? Ela tem ela propõe uma estética de tudo que não tem essa marca, né, que foi feito agora, para ser descartável daqui a pouco. Né? Então, ela não gosta dos fantasmas que foram atualizados no Rio, né? Ela não gosta dos corpos sujeitos, né? E aí eu lembro de um caso que aconteceu agora lá no Maranhão, no Encontro Nacional de Prostitutas, que a Monique acabou de me falar hoje mais cedo. Teve um desfile da DASPU, e esse desfile são esses eventos, né, que são produzidos nos encontros de prostitutas, ou quando tem alguma coisa acontecendo, todo mundo vai, sem dinheiro, sem recurso. O que se produz em termos de recurso é para reinvestir nesses acontecimentos novamente. Né? E lá, em São Luís, foi feita uma passarela com engradados de cerveja com o pessoal de uma quadra de escola de samba e tal, botaram um céu de calcinhas, né, pendurados nos fios e tal, todo mundo emprestou calcinha para fazer aquele céu maravilhoso. E aí ficou todo mundo sem calcinha e também com o peito de fora. Né? E o que se exibe nessa passarela assim construída são performances, né, são corpos com uma técnica própria. E essa técnica ela é melhor elaborada no exercício do trabalho sexual. E é isso que é exibido. Né? E é exibido para um público com pais, mães, crianças, todo mundo ali junto assistindo. E o interessante é que causa um impacto, mas, ao mesmo tempo, aquilo se torna tão humano, né, que não é objeto de nenhum tipo de violência. Né? A não ser, dias depois, a violência do Estado, né, que promoveu as condições necessárias para que todo mundo pudesse se encontrar, Ministério da Saúde, né, recurso, passagem, estadia para todo mundo poder ir, que diz, num almoço, pô, você não podia ter feito isso, né? Você não podia ter mostrado o peito. Não, não foi mostrado o peito. Você não podia ter ficado pelada, né? Pelada, em pelo, mostrando o quê? Um corpo com as marcas de um trabalho, uma técnica, um corpo que é um corpo sujeito e é um corpo memória. Você não podia ter feito isso. E por que não podia? Porque eu posso perder o meu emprego. A gente pode até relativizar e pensar assim, não, tudo bem, eu posso até entender o seu argumento. A gente vive numa sociedade salarial, né? Depois dos anos 30 no Brasil, o que a gente foi fazendo é botando o pessoal todo para dentro dessa lógica da sociedade salarial. É um momento que começa a se estruturar o pensamento neoliberal, né? Que era aquela ideia de que as massas são perigosas, as massas elas são uma ameaça ao que nós queremos fazer. Né? Então, a gente tem que tirar a massa. E essa frase, né, do diálogo que você teve com alguém do Ministério da Saúde, é isso, porque a gente pode relativizar, não, tudo bem, o emprego é importante, mas esse modo de dizer é que é denunciador. Ele é enunciador e denunciador, ele é revelador. Porque poderia falar assim, poxa, você não sabe a merda que deu aquilo ali. Estão querendo até cortar o nosso pescoço. É um outro modo de dizer, né? Mas querer submeter o outro para salvar a própria pele, né, é a lógica
que a gente está vendo acontecer num Estado que já não promove mais uma política democrática, é a desdemocratização, né, que a gente está passando por esse momento, né? Então, eu acho que existem modos de dizer, e são esses modos de dizer que a gente está, né, mais ou menos falando deles aqui, né, que são, a gente tem que sempre realmente pensar, porque são modos de renunciar e cada vez ver melhor aquilo que nós não queremos nem sequer resistir, né, porque não se trata de estabelecer qualquer tipo de conversa com essa lógica da dominação que acontece, né, atualmente. Bom, o trabalho que eu tento fazer, eu não tenho nada dessa ideia de resistir. Mesmo pode ser que apareça, sim, mas em princípio eu nunca tenho esse interesse. Acho que uma coisa muito importante é isso que Lilian fala de essa disponibilidade que se precisa para fazer um trabalho, sim, de estar com as comunidades, os relacionamentos que se tem que criar, conhecer e se deixar conhecer, es decir, es crear una relación horizontal con las personas que están en cualquier lugar, ¿sí? Normalmente los sistemas de arte no permiten esas cosas, ¿sí? Son cantidades de dinero de los impuestos que son colocados para que un grupo de personas bien escolhidas deixem passar uma mensagem de que é que tem que ser feito. Mas não sei porque, em geral, todos gostamos disso. Eu não, mas em geral passa muito, sim? Nas academias da arte, sim? Todo mundo gostaria de pertencer, digamos, a essa élite que são os trotamundos que vão de bienal em bienal, que son expuestos en un lugar, no sé, es decir, una cosa ahí en relación con la fama, yo no sé, ese tipo de cosas que tienen que ver también con una noción de artista que es europea, ¿sí? Romántica europea, ¿sí? Entonces, en mi trabajo sí tento más o menos, por ejemplo, tentar de hacer, de colocar en un mismo nivel los diferentes tipos de conocimiento. Esse que eu he conseguido fazer a lo largo da vida por muitas condições sociais. Uno tem que ter em conta que o feito de estar aqui sentado é porque tive que passar muita coisa a nível de história pessoal para chegar a estar aqui. E qualquer de nós, isso é uma coisa, ¿sí? Mas também ¿cómo puedo me encontrar con esas personas que pasan su vida en el río, que pasan haciendo un trabajo que supuestamente es manual, es técnico, mas no es tanto así, ¿no? Es decir, las personas de este barrio de Porto Alegre conocen el río, conocen el lago, conocen los ventos, conocen los peces, es un conocimiento que ninguém de nosotros tenemos aquí, ¿sí? Ahora, en las academias sí pasa mucho que nos somos formados para pensar que nuestro conocimiento es mejor que ese. Ahora, ese conocimiento, eso tiene que ver también con el capitalismo, con el poder, eso no es una cosa así, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que yo tento de hacer. Yo tento también dos procesos, en 3, 4 años de relacionar con las personas, de tentar de facilitar a reflexión, promover a reflexión, que promuevan actitudes ligadas a una autonomía e independencia, ¿sí? Que estas personas que moran en las sillas no tengan que depender, ¿sí?, de eso que pasa aquí en la prefectura o el político de turno, ¿sí? Y así en cada uno de estos trabajos que hicimos, porque eso no es una cosa, yo
eu não tento fazer um trabalho, digamos, local, porque o trabalho não é para resolver um problema, é mais para levantar questões, ¿sí? E tentar que a comunidade, em sua linguagem, desenvolva o que elas acham que é melhor, ¿sí? Então, todas as obras são um pouco uma construção, digamos, comunitária. Até onde é possível, porque isso é uma coisa que é complexa, é decir, contra o que se está peleando não é uma coisa assim fácil, ¿sí? Então, até onde é possível, é pensar outra forma de economia, ¿sí? Tem muitas formas de economia, não somente o capitalismo funciona, o consumo, as formas de se reencontrar, ¿sí? As formas de consumo mesmo, não? Nós fazemos alguns passeios com os pescadores e são muito mais legais, por exemplo, que o catamarão, por exemplo, ¿sí? Que é bem legal também. Eu não falo que isso não é uma coisa legal. É legal, é cômodo, é rápido, mas você tem em frente uma televisão que faz passar os 20 ou 15 ou 30 minutos que você precisa estar aí e você não sabe nada do lago, nem do rio, ¿sí? Então, bom, aí isso é uma coisa que é importante. Isso é uma coisa que trabalhamos com a doutora Maria Ivone quando fazemos esses passeios, ¿sí? São esses passeios de 6, 8 horas no rio com um pescador que vai nos contando um pouco as histórias que ele tem e também as que nós temos para contar, ¿sí? Porque é uma troca, não? E outra coisa também que eu acho que é importante é que o trabalho que eu tento de fazer ali com as comunidades é um rescate da memória, pero não em relação com objetos, ¿sí? Que os objetos é uma questão material que está ligada também a uma economia, ¿sí? A um poder de comprar, a um poder de poseer que dá direito a dominar al outro, porque eu tenho uma coisa que você não tem, ¿sí? Então, essa é uma coisa que também se tenta questionar, mais ou menos, sino es más bien así a través de un evento, acontecimiento que funcione como una experiencia estética para toda la comunidad. Es feita por ella misma, ¿sí? Por esa misma comunidad. Y eso tiene que ver es más con la tradición oral. Seguramente que ustedes van y falan ahí en la isla y todo el mundo você pregunta qué vagalumes y qué boitatá no yacuí. E todas as pessoas das escolas sabem um pouco de que se trata, ¿sí? E não ficou, acho que agora não ficaram lanternas, digamos, que não tem objetos para lembrar isso. É uma coisa mais da memória coletiva. E no sentido de tradição oral, que é outra coisa que acho que nós, quando menos na Colômbia, seguramente em algumas regiões andinas, é muito importante. El valor da palavra, ¿sí? ¿Por qué? Porque a escrita también es una forma de dominación, ¿sí? Eso es, vale, eso. Bom, mas acho que não, acho que a gente pode. Vou passar a palavra a ti, mais alguém, e aí nós encerramos. Okay? Boa noite, eu sou Thalita, do laboratório, pesquisadora no Laboratório de Design e Antropologia da UERJ. E aí eu fiquei com várias questões, não sabia se ia conseguir falar elas agora. Mas eu acho que as próprias perguntas também me fizeram pensar, a elaborar um pouco uma das questões que eu tinha pensado nas falas, que, assim, de maneira geral, né, todas as falas têm essa questão, que eu vou usar a palavra que o Fred usou, que não necessariamente são expressas dessa maneira, mas de colocar uma resistência, né, de falar também sobre ações que são localizadas, né, essa relação da memória está ligada a territórios e como que isso vive uma tensão
com uma lógica desse espaço vivido, né, versus uma lógica do poder, para usar uma expressão que a Soraya utilizou, né? Então existe essa contradição de uma lógica do poder que não é tão localizada, né? Digamos assim, essa lógica do poder colocando como a crise de maneira geral a que nós todos temos tentado resistir, assim. E aí a minha questão, digamos assim, ou mesmo angústia, assim, ou algo para colocar para a gente continuar debatendo, é uma pergunta que é sem resposta, onde que a gente, enquanto pesquisadores, né, enquanto estando na universidade, a gente se localiza nessas disputas. Porque, pensando essa questão colocada de como que determinadas ações artísticas, quando entram em determinados territórios, acabam produzindo essa gentrificação, e a nossa relação com essas ações artísticas, nós, enquanto artistas, pesquisadores, designers ligados que são vistos como ligados a uma indústria criativa, e pesquisadores, como que a gente vive essa contradição de que a universidade ela tem essa relação com uma lógica do poder, ela tem essa relação de uma produção de abstração também, e assim ela não tem uma solução, digamos, para essa não localização dela. Ela se chama de universidade, né? Então, como que a gente, a partir dessa não localização, se relaciona com os territórios ou se localiza a si mesmo? Acho que eu me enrolei demais para fazer a questão, mas talvez dá para pensar um pouquinho. Obrigada. Oi, sou o Conrado. Pensando, sim, essa coisa da estética, né? Que vocês trazem, que é os modos de perceber e sentir o mundo, de propor a pensar a vida, né, dentro dos territórios. Como mais específico para a professora Soraya, isso. Como é que se dá essa composição assim com outros cotidianos e com outras práticas, assim, né, na medida de que você estava falando a questão lá da Cracolândia e da questão da redução de danos, que é com a Aline, então, desculpa. Que seria um outro modo de perceber e sentir o mundo, um outro modo estético que vai em um enfrentamento, uma outra possibilidade desse modelo biomédico hegemônico, que daí tu vai pegar essa perspectiva da abstinência do uso de alguma substância e também do risco e do dano. Como é que se dá, então, essa coisa da estética em relação a outros conceitos e outros cotidianos de existência, assim, dentro do território, né? Não sei se eu consegui me fazer claro. Eu queria falar, me deu conexão rápida, posso? Claro. Mesmo ali na Cracolândia, você não tem um consenso, né? Nós estamos falando de práticas do dissenso aqui, né? Você tem, ao mesmo tempo, um grupo fortemente investindo nos processos de gentrificação, que é Porto Seguro, que está ali no território, que entrou grande parte, né, das edificações, enfim, que vem promovendo a expulsão de uma grande quantidade de pessoas, não só moradores de rua, mas os antigos moradores que também não oferecem rentabilidade dentro dessa lógica. Mas nesse mesmo território você tem várias diferentes, quer dizer, é quase como se a gente tivesse vários cotidianos dentro do mesmo lugar, né? Estar no território, trabalhando com redução de dano, com pessoas cuja relação de estar ali muito pouco tem a ver com a lógica da produtividade, pressupõe também um outro tipo de relação e de tempo que você vai ter no convívio com esse sujeito, né?
E o tempo inteiro você percebe forças de diferentes instâncias atuando no território a partir de toda a lógica de controle. E esse controle se dá no corpo. Por isso que esse exercício também de você praticar o território, de você circular, faz parte também das estratégias de quem mora na rua, de você se deslocar. O nomadismo é uma questão que está implicada com essa condição, como uma forma de não cooptação também. Então, na academia saber fazer boas perguntas que possam produzir respostas nos outros e com os outros. Que uso que a gente faz do conhecimento que a gente tem. E, de fato, o campo do design, ele é um campo que está muito atrelado, né? Assim como a arte também, ou grande parte do trabalho de arte está atrelado ao mercado. Mas eu acho que existem excelentes projetos no campo do design que vão por outro caminho, né? Que não são só em reforçar a lógica do mercado. Mas nós estamos pensando como fazer isso, né? E um dos lugares para a gente pensar sobre isso também pode ser fazer uso da instância acadêmica para pensar. E aí, muito importante, os trabalhos de extensão, que têm sido pouco valorizados, e onde eu acho que a universidade pode fazer uma grande diferença. Porque o Observatório da Prostituição é um projeto de extensão, né? Mas eu acho que as perguntas aí que a gente está tentando formular têm a ver, de novo, com o tempo, né? E com um tempo efêmero, porque esse efêmero, essa apropriação, né, do tempo, no instante, aquilo tudo que a gente já discutiu aqui e tal, que eu acho que ajuda a definir o que, para um determinado planejamento, né, qualifica populações de insolventes. É justamente isso. O que é a população insolvente? É aquela que permanece ali, a pedra no sapato, né? Essa que é a população insolvente. Então tem uma questão aí de lidar com fenômenos que aparecem, né, e que insistem, justamente, que são efêmeros num momento, né, e não tem a pretensão, talvez nenhum desejo de perdurar, sei lá, uma certa ordem, né? Mas a universidade, eu fico refletindo assim sobre o nosso papel também, né, através desse projeto de extensão, que aí tem a questão, e eu percebo cada vez mais que a extensão universitária ela tem que passar por uma apuração para fora, né, com os movimentos, e se estender para dentro, né? Eu acho que tem uma extensão para dentro, e a gente tem feito muito esse trabalho. Em 2015 a gente fez um curso de extensão organizado com os movimentos de prostitutas, que foi muito bacana no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais lá da UFRJ. E aí foi uma ocupação efêmera, né? Mas que contou com a base institucional da universidade, que é uma instituição, apesar do desejo de destruição dessa instituição, ela continua sendo sólida, pelo menos no imaginário da gente, né? E a gente conseguiu disponibilizar esses recursos, uma espécie de roubo, né? A gente disponibilizou os recursos da universidade, do projeto de extensão, a pró-reitoria de extensão da UFRJ tem uma pró-reitora muito sensível também a essas questões, né? E apoia muito um projeto que tem esse nome. E a gente transformou a fachada do Instituto num bordel, né? Com luzes vermelhas e tal, botamos uma mesa, a Lourdes Barreto, que é uma das fundadoras do movimento, né, que veio lá de Belém do Pará, ficou sentada lá, ela incorporou uma cafetina importante desse quadrilátero do amor, que era a antiga zona delimitada de Belém, né, perto do Ver o Peso, e todas as mulheres que vieram para o curso, para oferecer o curso, de fato, porque o curso foi feito com pessoas que construíram esse movimento, né, as protagonistas dessa história e aqueles que conseguiram captar recursos, canalizar recursos para o incremento dessa organização política, né? E foi muito interessante, porque é isso, nessa performance, nessa maneira de se apropriar de um lugar
que tem uma outra estética, tem um outro propósito e tal, a gente inventou rapidamente um cenário que se desfez ali mesmo, né, minutos depois. Mas marcou na memória daqueles que estiveram ali, que assistiram, essa potencialidade daquele prédio, né, que até então não havia sido pensado como tal. Então, acho que são esses truques, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, eu já até andei conversando com a Bárbara, com o Fred, com os pessoas do banco e tal, que é um teórico do teatro chamado Richard Schechner, que tem um artigo bacana, Beassa, chamado A Rua é o Palco. E ele fala dessa, não é só ele, mas ele diz muito bem nesse artigo desses movimentos que ocupam e depois desaparecem, né? Que podem ser movimentos de massa, pode ser uma coisa mais localizada e tal, mas que de alguma maneira libertam os espaços daquele propósito, né, para o qual ele foi projetado, né, o lugar para alguma coisa. Então, eu acho que o nosso papel, muitas vezes, é esse, é de ser o chefe indígena, mas num sentido assim, de capturar os recursos que essa base institucional tem, para, de fato, é muito comum no projeto de extensão, hoje em dia a gente fica falando de reconhecer saberes, né? O seu saber, o meu, o tal, o dele, que saber. Então, aí o que a universidade faz? Aquilo que ela sempre faz, ela confere um título, né? Um certificado, o seu saber é esse, tal. É ela que está, de novo, conferindo, reforçando o seu papel, né, hegemônico de conferir títulos e reconhecer saberes. Eu acho que mais do que reconhecer saberes é, num diálogo, de fato, né, com movimentos e tal, a gente assumir que não é crime a universidade se articular com os movimentos sociais, porque parece que não tem sido crime se articular a universidade pública com determinadas empresas, né? Mas com os movimentos sociais parece que é crime. E, na verdade, se posicionar com relação a isso, e mais do que reconhecer qualquer saber, é reconhecer outras maneiras e outros modos de definir problemas, né? E de respostas para esses problemas. Aí é que o negócio pega, né? Porque é uma epistemologia, realmente, né? E a extensão, eu acho que é o espaço universitário para fazer isso. Sim, eu acho também em relação com a universidade pública. Tem algumas universidades privadas que permitem fazer diferentes trabalhos, especialmente na universidade pública, que se tem especialmente, eu acho, tempo. Tempo é uma coisa muito valiosa, sim? Para isso, para fazer perguntas, para se encontrar com os outros, para dialogar. E é verdade que as universidades pertencem a esses sistemas acadêmicos da arte, que são muito viciados também. Mas são muito mais tranquilos que esses sistemas institucionais da arte. Aí é normal, tem suas próprias regras, tem suas próprias formas de funcionar, mas a universidade oferece essa possibilidade de criar diálogos eu acho que com qualquer setor. Por isso que é importante se defender. Eu sou o espaço que se tem com tempo para pensar e levantar questões que podem ajudar, não sei se a resolver problemas, mas por lo menos a pensar nesses problemas, nessas questões.